Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar desse livro intrigante, Galilee. Turma, esse livro é de um escritor chamado Clive Barker, né? Antes mesmo de falar do livro, deixa eu falar aqui do autor. Acontece que esse moço, Clive Barker, ele é, além de escritor, ele é ator, ele é roteirista, ele é diretor de cinema, ele é artista plástico, ele é muita coisa. Nós estamos falando do moço que dirigiu e escreveu o roteiro do filme Hellraiser. Aquele filme que já tem um tempinho, faz muito tempo que eu assisti esse filme e não me lembro de absolutamente nada, sabe? Aliás, é um filme que eu preciso rever. Ele só veio se difundir, se popularizar depois que ele escreveu Os Livros de Sangue, aquela sequência de 6 livros. Eu li 1 ou 2 contos daquela série toda e eu gostaria muito de ter esses livros aqui, mas você não consegue encontrá-los, completar essa coleção por menos de 300 pila. As editoras não estão renovando aí a tiragem desse livro e acaba que nós temos que ir aí no Mercado Livre, no estante virtual e tá nesse precinho aí. Fora o Galilee, aqui em casa eu tenho o Hellraiser, né, que depois de filme acabou se tornando livro. Depois de uns 30 anos acabou se tornando livro, né? Esse livro foi o Eduardo que me deu, eu não li ainda, tá aqui aguardando a leitura. É o único livro da Dark Side que eu tenho, inclusive. Mas eu li dele esse romance Sacramento, que é um dos mais conhecidos, né? Todo blog ou todo site aí que for tentar biografar ele sempre vai fazer referência ao Hellraiser e a esse livro aqui e aos livros de sangue. E esse livro aqui, Galilee, durante ali pelo menos umas 150 páginas eu me perguntei por que esse livro se chamava Galilee e não Maddox. Acontece que nós temos aqui um narrador personagem de nome Maddox. Ele é um cadeirante. E ele fala assim em meias palavras, né, meio que não para entregar ali de bandeja para o leitor, o que ele é, de onde é que ele veio, o que ele está fazendo. A princípio você já percebe ali que tem uma noção de tempo diferente. Essas pessoas não vivem o mesmo tempo que a gente vive. Mas bem, como assim? Esse Maddox tem uma madrasta, uma mulher negra, jovem, apesar de ele já se dizer velho. Mas essa madrasta parece ser bem jovem. Embora ela pareça bem jovem, ele já declara que ela é bem mais velha do que ele. Afinal, Maddox é o caçula de 5 irmãos. Nós temos ali 2 mulheres, uma muito gorda, de nome Sabrina, né, que só come sem parar. Nós temos uma irmã lésbica, de nome Marieta. Nós temos um irmão meio louco, meio maluco, alcoólatra, viciado, de nome Luman. E nós temos um irmão ali de nome Galilee. O interessante é como até lá pela página 200 esse Galilee não aparece. E todos os outros personagens se referenciam a ele com um saudosismo muito grande, com uma admiração muito grande. Nossa, meu amado Galilee, o incrível Galilee, o enigmático Galilee. E a gente fica se perguntando, nossa, quem é esse cara tão maravilhoso, né? A gente saca logo que o Galilee está meio que ali intrigado com a família e ele está muito longe. E essas pessoas vivem ali numa mansão, meio que escondida no meio de uma floresta, lá no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A casa essa que parece ser bem antiga, construída inclusive pelo 3º presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Acontece que o Maddox recebe a notícia ali dos ares ali da madrasta, relatando que o fim deles está próximo, que aquela mansão vai desaparecer e eles vão acabar. E aí você fica se perguntando o que são essas pessoas, pelo amor de Deus. Afinal, também eles têm habilidades especiais. E acontece então que esse Maddox propõe ali para a família que vai escrever um livro contando a história dessa família. E a princípio rola ali um burburinho, uma confusão, mas como que você vai contar a história da família? Nós estamos muito empolgados com a ideia. Entretanto, Maddox já coloca que é impossível contar a história da família Barbarossa, que é essa família, sem falar da família dos Jerry, porque houve ali uma relação muito forte no passado com essa família. Então, uma coisa não tem como ser dissociada da outra. O Maddox percebe que, para contar essa história, ele precisa saber das lacunas e ele precisa contar fatos
que não foram contados para mais ninguém. Ele precisa ter a noção onisciente de todos os acontecimentos anteriores e de coisas que acontecem paralelamente àquilo que está acontecendo durante a escrita desse livro, sem que ele tenha que consultar essas pessoas de quem ele fala para que elas venham lhe relatar o que aconteceu. Como assim? É como se ele deixasse de ser um simples personagem para ser um narrador. Mas como fazer para ter estabilidade? Eis que nessa mansão há um quarto, né, que o Maddox nunca entrou. Quando ele adentra esse quarto, o Clive Barker vai te dar aquilo que é comum nos livros dele, que é aquela cena de cores, objetos abstratos, toda uma atmosférica onírica, na qual fumaças e manchas vão se revolver, te revelar imagens e vão te entregar algumas revelações de coisas que você precisa saber. Ele sai andando, e aí ele revela para você, leitor, isso não é spoiler, porque nós estamos falando do primeiro capítulo do livro. Ele fala, nossa, voltei a andar depois de 150 anos. Como assim? Essas pessoas têm habilidades especiais. E essa família Jerry, que ele vai relatar posteriormente, trata-se de uma família muito rica dos Estados Unidos, dona de muitas empresas, de muitos negócios, e ele relata todo o processo de enriquecimento dessa família, que teve o seu apogeu ali na recessão dos anos 30, na qual eles compraram muitas empresas e quando a economia reaqueceu, eles se tornaram simplesmente as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. E aí nós percebemos que nós estamos falando de um tempo presente, porque essas pessoas aparecem em revistas, aparecem em jornais, noticiários, na internet, sabe? E nós vamos conhecer cada uma dessas pessoas, dessa linhagem dos Jerry. Você vai percebendo somente que há laços paralelos com a família dos Barbarossa, essa família incrível, maravilhosa, mas que você não sabe exatamente qual é a interação que essas duas famílias têm. Uma coisa que eu devo dizer é que os mais velhos sabem da existência dos Barbarossa. Eles tentam focar os mais jovens em se concentrar em administrar os negócios da família. Até que aparece uma moça de nome Rachel, que vai casar ali com o herdeiro dos Jerry. E essa Rachel, não por um acaso do destino, mas porque é uma tradição de todas as mulheres Jerry, ela vem a conhecer o Galilee. Se ela vem a conhecer o Galilee e todas essas mulheres Jerry conheceram Galilee, então nós estamos falando de criaturas imortais? O interessante é que o Clive Barker não explora tanto sobre a natureza dessas pessoas da família Barbarossa. Fica a cargo do leitor definir ali mais ou menos o que eles são e até onde vai a capacidade dessas pessoas interessantes. É um romance que vai contar sobretudo dessa história dessas duas famílias e ele vai entregando aos poucos os detalhes que ligam uma família à outra. Por que uma família sobrenatural, digamos assim, né, tem a ver com uma família rica de pessoas comuns. A única coisa que eu posso dizer é que tudo isso tem a ver com Galilee. Esse livro relata bem a vida de pessoas ricas e a vida de uma família estranha, sem falar de ser um livro também muito rico em cenas aí eróticas, assim, umas cenas eróticas bem quentes, tá? Principalmente de relação aí interracial. É impossível você ler esse livro sem que ele consiga embutir em você um certo desejo por pessoas de pele escura, sabe? E apesar de ele ter mais de 700 páginas, não foi um livro que eu demorei a ler, porque é uma leitura super simples, repleto de diálogos e de uma linguagem muito fácil. E apesar do Clive Barker ser aí um dos caras proeminentes do horror, esse livro não tem tanto horror assim. Apesar de ter algo de sobrenatural, ele tá mais para um mistério aí, fantasia e muito erótico. Eu vou deixar outros vídeos de gênero similar por aqui, o link das minhas redes sociais vai aparecer aí do lado. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.